Tudo bem, gente? Estou aqui, Fernando Seabra, no Minuto Legado, para o nosso amigo Nando Pinheiro. Estou com meu grande amigo Gilberto Lima, Giba Lima, que é a maior pessoa que eu conheço no mundo, na face da terra, que une empreendedorismo, vida empresarial e espiritual. Giba, fala pra gente qual o seu legado. Olha, o meu legado é poder trazer aos empreendedores o aspecto sutil, essencial, o aspecto da espiritualidade. Por muitos anos e séculos, nós priorizamos, enquanto empresários, o QI, o coeficiente de inteligência. O mundo mudou com Daniel Goleman, com o QE, com o coeficiente emocional. E hoje, Harvard, grandes academias, trazem para o nível das corporações o entendimento da importância do QS, que é o coeficiente de espiritualidade. Acabo de lançar um livro chamado O Empreendedor e Espiritualidade, que eu lancei em Portugal, e vamos trazer também esse livro para um lançamento no Brasil até o final do ano. É isso aí, gente. Fernando Seabra, Giba Lima, para o Minuto Legado do canal do Nando Pinheiro. Até a próxima. Olá pessoal, tudo bem? Nando Pinheiro, começando mais um quadro Legado aqui no canal Motivacional, começando de forma diferente do último quadro, onde tivemos a entrevista com o Fernando Seabra, agradecendo já a todo mundo que assistiu o programa da sexta-feira passada. Eu estou no interior de São Paulo, visitando a casa dos meus pais, e aqui ó, interiorzão. Você que é do interior, parabéns, porque o convívio com a natureza é sempre muito importante. Como é um quadro extenso, o vídeo vai ficar com mais aí de 20 minutos, é legal, se você quiser, já vai, avança, vai até a entrevista. Mas olha, você gosta do Nando? Você gosta do legado? Você gosta do canal Motivacional? Assista tudinho, porque sempre cana para você. E mais, teremos aí o bate-papo com Daniel Zaboto, ele que sempre traz uma informação, um recado muito bacana para todos vocês. Começando o legado. Fala pessoas da internet, tudo bem? Daniel Zaboto aqui, muito feliz de estar participando desse programa O Legado. E eu quero te fazer uma pergunta. Você anda muito preocupado? As preocupações têm tomado conta da sua vida de tal forma que tem lhe atrapalhado de fazer algumas coisas? Eu sei que você é uma pessoa focada, eu sei que você tem seus sonhos, tem seus objetivos, tem suas metas, tem seus planos. E quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, beleza. Mas quando alguma coisa dá errado, quando algo sai do prazo, quando acontece algum erro no processo, no mecanismo, será que você não tem se preocupado demais? Será que as preocupações não têm te deixado no vácuo e têm te deixado de uma situação tão complicada que tem lhe atrapalhado de prosseguir, de conseguir as suas coisas? Preocupação não paga conta, preocupação não resolve problema, preocupação não conserta aquilo que está atrasado, não faz ficar no prazo. Preocupação não traz a solução das coisas. De repente você para e pensa, Daniel, tu está falando então que eu não devo me preocupar, que eu devo ficar tranquilo, devo ficar sossegado, deixar as coisas descambarem, o barco desandar e as coisas desandarem na minha vida? Não estou falando isso. Eu estou dizendo o seguinte, a preocupação não pode resolver o problema. Quando você está lidando com uma situação, será que não é o caso de você parar? Deu erro, deu errado, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria, ou alguma coisa atrasou, saiu do eixo, está completamente fora do que você imaginava, ficar fritando, ficar se preocupando, ficar olhando para um ponto fixo na parede ali, pensando, não vai trazer a solução para o negócio. É hora de parar. Uma das características mais importantes do timoneiro, do protagonista, da pessoa bem-sucedida, de sucesso, a pessoa realmente fora de série, é a pessoa ter sangue frio, inteligência emocional para parar, para pensar e para planejar. Já dizem os grandes empresários, empreendedores, que quando tu tem, por exemplo, 10 horas para fazer uma ação, se você puder passar 7 horas, 8 horas planejando e a hora da execução você já ir sabendo exatamente o que vai fazer, é muito melhor, é muito mais assertivo, é muito mais correto, é muito mais seguro. Jesus já dizia, a preocupação não pode mover um fio de cabelo da sua cabeça. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de fé, eu só estou falando de exemplo de vida. A psicanálise fala disso, a PNL fala disso, programação neurolinguística, os trabalhos de coach falam disso, sobre a necessidade de você não ser tomado pela ansiedade. Meta sim, objetivo sim, querer fazer as coisas sim, lutar, ser aguerrido, garra, ter senso de objetividade, ter senso de urgência, ter senso de imediatismo, tudo isso é muito importante. Mas quando as coisas não vão bem, se você deixar que a preocupação tome conta de você de tal forma que ele atrapalhe você continuar os seus objetivos, vai ser prejudicial.
A ansiedade não vai lhe trazer as soluções. Então é momento de parar, de ter frieza, de colocar as coisas no papel. É muito bom ter as coisas no papel, pessoal. É muito bom, de repente, você ter um papel na parede, ter um plano, ter um mapa muito bem definido e entender quem vai realizar essa tarefa, quando vai ser realizada, como vai ser realizado, quais são os processos para ser realizada a tarefa. Deu errado? É hora de consertar. Atrasou? É hora de colocar no prazo. Aconteceu algum imprevisto? É hora de consertar essa situação e voltar para o previsto, voltar para o planejamento, e a ansiedade não vai resolver. Muitas pessoas, tentando salvar a própria vida, acabam perdendo a própria vida. Os nossos medos são assim, os principais medos do ser humano. O medo da pobreza faz com que o cara gaste demais. O medo de perder o amor de alguém faz com que ele infernize essa pessoa de tal forma que acabe a perdendo. Os nossos medos tendem a nos levar a fazer coisas contrárias, justamente aquelas que nós não queremos, acabamos atraindo para nós por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa da ação inconsequente. Então é muito importante você ter frieza, você ter calma, colocar as coisas nos eixos e poder seguir em frente sem preocupação, sem ansiedade. Mesmo que der errado, vai funcionar, as coisas vão voltar ao normal e tudo vai ficar certo. Segue a gente no Instagram lá, Daniel Zaboto, e obrigado por estar acompanhando o programa Legado. Volta aí com você, Nando Pinheiro. Chegou a hora do bate-papo. Dessa vez eu conversei com um cara que eu gosto bastante, é meu amigo. Ele trabalha no mercado imobiliário, já fez diversos eventos no Japão, morou no Japão por muitos anos. Eu morei 5 anos, ele morou mais de 8 anos no Japão. Voltou para o Brasil, caiu, levantou, caiu. Eu estou falando nada mais, nada menos que o meu grande brother, Edgar Ueda. Ele que inventou um negócio aí chamado turnaround, a virada, mas exclusivamente eu não quis falar desse lado de empreendedor, do empresário, do investidor, do cara que é visionário, Edgar Ueda. Eu bati um papo com ele e quis extrair o ser humano Edgar Ueda, esse cara que é incrível. E você vai conferir aí, no Legado. Edgar Ueda, meu irmãozão. Cara, prazer estar com você aqui nesse quadro do canal motivacional, porque sempre foi muito vídeo o canal, né? Você acompanha, né? Muito vídeo, muita imagem, de banco de imagem, a minha locução, minha narração. Então agora nós queremos trazer mais o lado humano, de pessoas que se destacam, de pessoas que podem inspirar, obviamente, outras pessoas. E você é um desses caras. Eu lembro que nos conhecemos no Japão. 14 anos, né? 14 anos, acho que em 2003 ou 2004, alguma coisa assim. E ali eu conheci o Edgar Ueda, o cara empreendedor, empresário. Inquieto, né? Então vamos lá, essa inquietude. Muita gente que segue o canal motivacional são pessoas de vários ramos de atividade. São pessoas do lar, são muitas vezes pessoas humildes, que querem crescer, honestamente falando. São pessoas que trabalham na área de desenvolvimento humano, coaches, palestrantes. Mas todas elas, eu tenho absoluta certeza, Edgar, que tem essa inquietude. Conta pra mim da tua inquietude. O que deixava você inquieto? Eu sempre fui uma pessoa baseada em toda a minha origem, toda a minha trajetória, que precisava ter coisas diferentes, mas não por bens, não por aquisição de patrimônio nem nada. A gente veio de uma família muito pobre, que é diferente de humildade. O humilde, o rico e o pobre tem que ser. Tua família era pobre mesmo? Era muito pobre, então a gente tinha escassez de recursos, né? Chegou a passar fome? Chegamos a passar, não fome literalmente, mas chegar a ter só feijão para comer. E isso foi para mim um momento muito desafiador da minha vida, porque eu tinha 9 anos, né? E uma criança de 9 anos não interpreta muito, né? E você vê sua mãe chorando, para mim foi
foi para mim um momento muito difícil da minha vida. Sua mãe, quantos filhos naquela época? Minha mãe, nós somos em 4, né? E aquilo não só me tocou, como fez eu me movimentar, correr atrás e buscar coisas melhores. Não somente isso, mas eu pouco conto essa parte da minha vida e vou contar aqui, mas a casa da minha mãe era de barro até meus 18 anos, né? Em que lugar? Só para contextualizar. Pinhalzinho, uma cidade de 13 mil habitantes. E a gente não tinha nem energia, era energia de querosene, né? E não tinha água. Minha mãe buscava água numa bica, enchia uma bacia, esquentava com lenha pra gente tomar banho. E quantos irmãos nessa casa? Somos em 4, eu mais 4 3. irmãos. E minha mãe sempre criou, trabalhava na roça, né? Então as pessoas costumam ver o momento que a gente vive hoje, né? Mas esquece que atrás teve todo um caminho difícil, desafiador. Minha mãe é minha heroína, porque assim, hoje eu sou o que sou, né? Por ter absorvido esses valores, né? Do trabalho, da honestidade, do caráter, olha, trabalho duro. Sua mãe está viva hoje? Minha mãe está viva. Então, vou te fazer uma pergunta para você, assim, na Sim. boa. Esse reconhecimento de filho, mãe, muitas pessoas ainda estão com as suas mães e às vezes não dá o valor necessário, porque às vezes briga com a mãe ou tem um tipo de desentendimento bobo, banal. Sim. Ela é a sua chave? Ela foi a pessoa e é a pessoa que te ligou realmente? Eu fiz uma publicação, só para você entender, Sim. eu fiz uma publicação recentemente no Instagram. Eu e o Daniel, nós estávamos indo para uma palestra, e é naquele momento que está só você, Deus e os seus pensamentos. Eu olhei assim na lateral do carro e estava passando uma paisagem, eu fiquei imaginando, cara, a minha chave, a nossa chave, a chave é a nossa mãe, é a chave de tudo, é o que conecta as atitudes dela, o empenho dela na época que você falou que estava tão difícil, forjou o teu caráter, forjou o quão guerreiro você é hoje. Minha mãe sempre foi uma inspiração, e o exemplo dela já servia como um balizador, né? Ela acordava muito cedo, chegava muito tarde, ela lutava por trazer alimento para cuidar dos filhos, né? Infelizmente meu pai não fez o papel dele, né? De estar dando apoio, suporte. Então minha mãe teve que criar 4 filhos praticamente sozinha, né? Então não somente eu, como os meus irmãos, tivemos que tomar atitudes e ações já quando criança, né? Em trabalhar, em buscar apoio, ajudar. Aí você teve uma oportunidade, você foi para o Japão, trabalhou como operário lá também? Sim. Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com 9 anos, trabalhei até... Aí eu fui para o Japão com 19 anos. Então lá fui como Dos teus 9, então se a gente for fazer uma linha do tempo, uma timeline dos 9 anos de idade. Eu nunca mais parei de trabalhar. É uma criança. Dos 9 anos de idade até os 19, você trabalhou aqui no Brasil, depois você teve a oportunidade para ir para o Japão. Sim. E aí? Eu conto, né, as pessoas acham que, por exemplo, eu trabalho em média 12 horas por dia, né, e as pessoas acham que para mim é um peso. Porque enquanto criança eu aprendi a gostar do trabalho. E aprendi a gostar pelo trabalho, na época por necessidade, mas na época tinha que ser a minha diversão também. Porque uma criança quer brincar, uma criança não quer trabalhar. Só que eu não tinha essa opção, então eu tive que trabalhar. Então eu aprendi a levar o trabalho como uma diversão. E por isso que eu curto essa minha jornada. Para mim não é o peso. As pessoas confundem, né? Sim. Trabalha por obrigação, trabalha pelo dinheiro. Não, trabalho pelo prazer de trabalhar. Isso me traz muita satisfação. E dentro dessa época aí, dos 9 aos 19, depois você foi para o Japão. Nesse período, e até você voltar do Japão, estar aqui no Brasil, ser um cara super empreendedor, trabalha no ramo imobiliário, sim, teve agência de publicidade, agência de shows, levou vários eventos
de nome no Japão. Você levou Luiz Paulo, Luiz que é Paulo o Lupo, vendedor Pitbull, vendedor Pitbull, o David Portes, o David, Campion, vários eventos, o Fábio Porchat, o comediante. o Fábio Porchat, vários eventos de desenvolvimento humano. Sim. Você levou para o Japão já como empreendedor. Mas isso é a glória, isso é legal, né? Mas o canal motivacional a gente prega muito pelo desafio. Sim. Teve muita pessoa que falou que você não ia conseguir, que apontou o dedo e falou, cara, você tá louco, para com isso. Eu tenho uma regra que eu considero amigos de verdades ou familiares aquilo que não só apoia, mas aqueles que também apontam o melhor caminho. Então nem sempre dentro de casa ou fora, independente, você tem os melhores apoios. Eu acho que tem pessoas que querem o seu bem, mas pelo viés dela, nem sempre ela está certa, falando não faça isso ou faça aquilo. O importante é o discernimento, mas um dos meus motivadores é essa provocação de que, olha, para com isso não é um momento, não faça isso. Então, o ir para o Japão, o empreender no mercado de eventos, empreender no mercado imobiliário, hoje a nossa empresa está em 9 estados, mais de 40 cidades. Em todos esses momentos eu tive pessoas que falaram, não faça isso. Eu tive em todos esses momentos pessoas que não apoiaram. Seja família, seja família, amigos, pessoas funcionários. próximas. Exatamente. O importante, eu sempre falo que tem que ter o lado racional, de planejamento, de estratégia, tudo, mas tem que ter algo aqui, que é a intuição, e eu tive isso muito bem. Segue, que vai dar certo, e claro, com todo o trabalho e dedicação, o resultado é um conjunto de fatores. Não deixei de fazer a lição de casa, mas eu segui a intuição e estou onde eu estou graças um pouco a essa minha intuição. Ok, antes da gente começar a filmagem, a gente fez uma dinâmica contigo, eu fiz uma dinâmica. Eu gostaria que você pudesse, se puder, relembrar então esse momento, um dos momentos mais difíceis da sua vida. Eu considero um momento desafiador na minha vida, foi quando eu cheguei, minha mãe chegou na casa, ela estava cozinhando e ela colocou esse prato de comida na mesa e ela empurrou o prato, estava só eu. Eu fui descobrir que ela comprava fiado, né? E naquele momento que ela foi para comprar alimento, ela já estava com a conta atrasada, enfim, ninguém quis vender para ela. Então ela só tinha o feijão para pôr na mesa. E tinha pouco feijão ainda, né? Então se ela comesse também, ela tinha medo de faltar comida para os filhos, viu? Uma mãe. E no link da descrição vai estar todas as informações, mas o que eu queria trazer aqui, Edgar, era o Edgar ser humano. É esse Edgar aqui que muitas pessoas não conhecem. É esse cara que pode. O pessoal vê as pingas que toma, os tombos que levam. Esse cara que inspira pessoas. Eu vou confessar para ti aqui, no vídeo, você foi um dos no empreendedorismo, mesmo sendo um jovem. Agora, para a gente finalizar, cara, a pergunta, e no bate-papo, a gente sempre vai colocar isso. Qual o seu legado, Edgar Bueno? O que você vai deixar para as pessoas? Se você morrer todo mundo vai, tá? Eu, você... Mais cedo, mais tarde, um dia chega. Mas o que a gente vai deixar para esse mundo, para as pessoas? O que você vai deixar, Edgar? Eu comecei, voltando à inquietude, há um pouco, quase um ano, esse desconforto de poder contribuir, de provocar mudança nas pessoas. O meu legado é provocar mudança nas pessoas. Veja bem, um filho de ex-boia fria que começou a trabalhar com 9 anos, nasceu numa cidade de 13 mil habitantes, não tem formação acadêmica, não tem faculdade. Minha empresa está em 9 estados, mais de 40 cidades. A gente já movimentou valores muito expressivos, né? Então se eu conseguir chegar, né? Hoje conheço mais de 24 países, você conhece a minha jornada, eu tenho uma qualidade de vida satisfatória. Então por que não outras pessoas também não podem chegar? Então essa provocação de mudança, toda pessoa, como você começou a introduzir, seja um coach, um empresário, uma dona de casa, um adolescente, um idoso, toda pessoa pode ser mais, pode conquistar mais, pode viver em outro patamar.
E as grandes nações, Nando, elas tiveram mudanças radicais quando começaram a mudar esse mindset, de acreditar que era possível fazer mais, em acreditar que era possível chegar mais longe. Porque não é questão financeira, não está ligada ao dinheiro, está ligado, eu acho que todo mundo, eu tenho até um amigo, um parceiro que chama Ben, é um palestrante aí, best-seller em finança, ele fala, você vai sentir a dor quando você tiver um ente querido precisando de recursos, precisando de dinheiro, ou precisando de um atendimento hospitalar, você tem que ficar 30 dias numa fila do SUS para ser atendido, e talvez o seu parente não tenha tempo suficiente para ser atendido. A pessoa vai sentir o quanto que o dinheiro é importante quando tiver alguém precisando e ela não tiver esse recurso. Quando ela estiver sendo despejada, e ela tem que sair. Eu tenho um amigo, David Portes, o camelô, ele foi despejado, a esposa dele estava grávida, ele morou na rua. Você acha que não doía para um cara desse naquele momento? Sem dúvida. Então o dinheiro é importante, sim. Não é o destino final, só que ele é um recurso necessário para atender todas as necessidades. O dinheiro não é o fim. Não é o fim, mas é o caminho. É o caminho. Sim. É um meio para viabilizar saúde, viabilizar moradia, viabilizar... Você vê a minha história. Você acha que se minha mãe tivesse dinheiro, a gente não teria energia, iluminação, água, não teria alimento? Você acha que uma mãe não quer dar um melhor alimento para o seu filho? Então, seu legado é mudar a vida das pessoas. Provocar essa mudança. Provocando essa mudança. Porque a maioria também vem com o vitimismo, de depender do governo, da sociedade, de terceiros para ter essa mudança. Você é uma pessoa provocadora, como eu sou, mas você não vai mudar ninguém, nem eu. Nós podemos influenciar, podemos mexer em algum ponto que possa contribuir, mas a mudança vem de quem está nos assistindo. Mudança de dentro para fora. Mudança, ela acontece em primeiro ponto da pessoa. A pessoa tem que mudar, ela tem precisa que querer, mudar, tem que querer. Tem que ter ação para mudar. Então, primeiro tem que mudar o mindset, tem que querer e tem que ter ação para mudar. Então, meu legado aqui, finalizando a mensagem, é provocar mudanças. É como que as minhas palavras, as minhas palestras, estou lançando um livro agora daqui 60 dias, que tem como objetivo inspirar, motivar e provocar mudança nas pessoas, através de tudo aquilo que fez sentido para mim. Eu não tenho a fórmula de sucesso, eu tenho um modelo que para mim deu certo. E eu quero compartilhar esse modelo para as pessoas. Maravilha. Obrigado, cara. Imagina. Um abraço aqui. Fernando. Edgar Uedo, japonês. Vai ter o filme do Jaspion, você está sabendo que vai ser feito no Brasil? É a versão brasileira do Jaspion. Tá cotado aqui, hein? Cara, você gosta do Wolverine, daqui a pouco você tá de robô gigante, qualquer menino, não tinha lá os desenhinhos? Lion Man, você é o Lion Man. Edgar Uedo aqui comigo. Pessoal, esse é um bate-papo no programa Legado, é muito bom estar aqui com amigos, já conheço o Edgar há muito tempo, e aqui sempre iremos trazer pessoas que influenciam, que inspiram outras pessoas, para mostrar para você que basta você acreditar, basta você fazer por onde, seja na sua comunidade, seja no seu estado, seja no seu país ou em qualquer parte do mundo que você esteja. Porque, como sempre falamos aqui no canal, a nossa motivação é motivar você. E detalhe, indique logo aqui abaixo nos comentários, claro que vai ter todas as informações do Edgar Uedo, a rede social, Instagram, celular, se quiser colocar o WhatsApp, depois o pessoal vai mandar um monte. Ok, aí vai ter todas as informações aqui. E se você quiser indicar uma pessoa, Nando, eu gostaria que você batesse um papo, conversasse, provocasse aí o legado da pessoa tal, né? De um convidado novo, quem sabe? Nós vamos tentar entrar em contato com essa pessoa e convidá-lo para sentar nesse sofá ou, quem sabe, ir na praia, tomar alguma coisa e conversar. Pessoas que influenciam, como esse meu grande amigo que está aqui do meu lado, Edgar Uedo. E só para complementar essa sua mensagem, toda pessoa tem uma linda história. Sem dúvida. Toda pessoa tem uma linda história. E toda pessoa tem algo que possa contribuir e também compartilhar. Eu acho que isso é um dos propósitos de qualquer pessoa, né? Sem dúvida. Contribuição.
Valeu, querido. Valeu, irmão. Obrigado. Um abraço.